A mídia de esquerda continua repercutindo a pesquisa da Atlas Intel que apontou o Flávio na frente do Lula, né? Então o Correio Brasiliense coloca aqui, ó, que Lula perde favoritismo e Flávio consolida candidatura. E além da choraminguela que já vem desde ontem, eu já fiz vídeo falando sobre os caras chorando, ai que a culpa é disso, a culpa é da escola de samba, a culpa é disso. Eu acho que a culpa é muito pior, a culpa é do Lula mesmo, né, no final das contas, né? Mas além disso, começa a surgir agora uma informação nesse artigo aqui do Maurício Moura, que dá a entender que talvez o Lula realmente desista da candidatura. Eu vou deixar claro para vocês, eu acho que o Lula não vai desistir, mas o pessoal já começa a colocar aqui que dependendo de como esteja a popularidade do Lula na época do registro de candidaturas, o Lula pode desistir dessa candidatura. Existe alguma ligação nisso daí. A questão toda é, o que vai ganhar no final das contas? O Lula, como ele próprio, ele pode realmente preferir se aposentar numa nota positiva, ou seja, seria melhor ele não se candidatar para não se aposentar com uma derrota. Se ele perder essa eleição, muito provavelmente a carreira política dele vai estar encerrada e encerrada com uma derrota, né? O Lula já tem 80 anos de idade, dificilmente teria fôlego para outra eleição lá em 2030. Por outro lado, a esquerda não tem ninguém, então a esquerda continua contando com o Lula. Sem o Lula, a esquerda tem nomes que são muito mais complicados no final das contas. Vamos entender esse caso aqui? Será que tem chance mesmo do Lula desistir? Eu continuo achando que não, mas o cara coloca alguns pontos aqui que realmente faz pensar. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Lula perde favoritismo e Flávio consolida a candidatura. O Correio Brasiliense, surpreendentemente, fez uma leitura honesta da coisa. É o que aconteceu. O Lula, até aqui, era favorito. Não, que o Lula tá consistentemente na frente, né? E o pessoal ainda falando, não, que no primeiro turno o Lula tá na frente, coisa e tal. O Lula só tá na frente no primeiro turno porque vocês fazem a pesquisa botando um monte de gente da direita também para tirar voto do Flávio Bolsonaro. Então por isso que o Lula tá na frente. Mas se tirar o pessoal da direita, também o Flávio Bolsonaro vai empatar com o Lula, vai até passar o Lula no primeiro turno também, né? Primeiro turno, eu falo para vocês, eu acho uma besteira fazer a simulação de primeiro turno, porque você não sabe ainda quem serão os candidatos, né? Agora, uma coisa é verdade, tá? Ele coloca aqui que o Flávio consolidou a candidatura. O que quer dizer isso? Quando o Flávio lançou a candidatura dele, né, as primeiras pesquisas mostravam ele muito lá atrás em relação ao Lula. E alguns outros candidatos meio que ameaçando o Flávio, chegava ali perto da mesma casa de número de votos que tinha o Flávio Bolsonaro. E isso era um risco, ou seja, o Flávio tinha o risco de surgir uma terceira via, surgir um terceiro nome. Particularmente, se o Tarcísio lançasse o nome dele naquele momento, poderia haver uma terceira via ali, poderia haver uma fragilização da candidatura do Flávio Bolsonaro. Só que isso não aconteceu. E no momento que o Flávio Bolsonaro fica à frente do Lula, mesmo que por hipótese esse resultado seja temporário e depois o Lula retome a liderança e coisa e tal, é o que ele diz aqui, esse tipo de coisa mostra que o Flávio já conseguiu uma coisa que nenhum outro candidato da direita conseguiu até aqui, que é ficar na frente do Lula. Tirando o próprio Jair Bolsonaro, que também já teve algumas pesquisas que davam ele na frente do Lula, os outros não chegaram a esse ponto, né? Então é uma boa notícia isso, o Flávio à frente do Lula consolidou a candidatura dele nesse momento. O Lula, que era franco favorito, ou que se via como franco favorito, já não é mais franco favorito, ele, é lógico, ainda tem chance de ganhar, ninguém está descartando isso, mas o Flávio agora está consolidado e o Lula já é uma eleição que ninguém sabe o resultado. Vai depender do que vem aqui para frente. E aí que eu falo para vocês, aqui o pessoal coloca aqui, ó, o Maurício Moura vem nessa coluna dizendo a difícil última corrida de Lula. Uma coisa curiosa, né? Ele coloca como última corrida de Lula. Por quê? Porque se o Lula ganhar, ele não vai concorrer em 2030, não pode, né? Já tem uma reeleição. Se ele perder, também é muito pouco provável que ele concorra em 2030, porque ele já vai estar com 84 anos de idade, né? Muito mais complicada a situação. Enfim, ele fala o seguinte, que o Lula tem 3 obstáculos que ele precisa superar até a eleição. Ele é otimista, tá? O Maurício Moura, ele tá aqui torcendo pro Lula ganhar, ele acha que o Lula vai ganhar, mas tem obstáculos, não tá fácil, né? Então ele coloca aqui, ó, que as pesquisas mostram que em nenhum momento os eleitores de Jair Bolsonaro do segundo turno de 2022 aprovaram de maneira consistente a administração federal. Então ele está culpando o problema a polarização. A polarização está impedindo que o Lula ganhe a eleição fácil. Polarização vale para os dois lados, meu amigo. É igual reclamar da bola, reclamar do campo de futebol. Não, é o mesmo campo para os dois lados, é a mesma bola para os dois lados, né? Aí ele faz uma analogia aqui com a corrida internacional de São Silvestre, né? Que o final dessa corrida lá em São Paulo, né? É uma corrida que é feita no último dia do ano e coisa e tal. É uma grande ladeira ali, a ladeira da Brigadeiro. É uma ladeira bem cada ali, tá? Até para quem tá andando a pé, quem não tá correndo, é uma ladeira puxada. Para quem tá correndo, então, no final de uma prova é puxado pra caramba, né? E aí ele tá colocando isso daqui, ó. Em 2026 tem uma última corrida eleitoral do Lula e aos 80 anos o atual presidente, ganhando ou perdendo o pleito, dificilmente voltará
voltar a disputar cargo público. Se vencer ou chegar em segundo lugar, terá ficado nessa posição dianteira em 7 dos 10 pleitos presidenciais depois da redemocratização. Isso é verdade, o Lula não se pode negar, ele sempre conseguiu ficar ali no topo, né? Perdeu um monte de eleição, ficou em segundo lugar num monte de eleição, depois ganhou também várias eleições também. Como contexto, o governo Lula sofre de um estiramento global de popularidade. O que ele está querendo dizer aqui é que ninguém gosta do Lula. E ninguém gosta do Lula já há muito tempo, né? O Lula já está totalmente queimado. O mesmo argumento que eu já apresentei de outros jornalistas também, falando que há um cansaço geral da população com o Lula, né? E é uma coisa natural de você imaginar, né? A população quer novidade, quer alguém que resolva os problemas. Eu já falei para vocês que a minha visão é que o governo não resolve o problema de ninguém. A verdade é essa, o governo é sempre uma bosta, só atrapalha. Ajudar não ajuda nada. Mas a população quer alguém que ajude as coisas. E aí, um cara que já está nos últimos 20 anos, de uma forma ou de outra, ligado ao governo, com um pequeno intervalo ali que teve o Temer e o Bolsonaro, o Lula ficou esse tempo todo controlando o governo brasileiro, seja no governo dele próprio, seja o governo da Dilma, ou seja, qualquer coisa que ele fale, eu vou fazer não sei o quê. Por que você não fez ainda? Por que não fez isso antes? O Lula, vou acabar com a escala 6:1. Ué, por que você não acabou até agora? Por que ficou, então, 20 anos com essa escala 6:1? Por que você não acabou nisso, né? Por que agora que você vai acabar, por que não precisou, não fez isso antes? Qualquer coisa que ele fale, ele tem esse problema. Ele não tem mais do que propor. Então, acaba gerando esse cansaço com o nome do Lula já de muito tempo. E você pode ver, a gente já falou sobre isso também em outro caso, que todas as eleições dele vai diminuindo a vantagem. É verdade, o Lula ganhou em 2022. Ganhou com 0,9% de diferença. Foi muito pouca diferença para o Bolsonaro. Por muito pouco, o Bolsonaro não ganhou em 2022. Então, a situação que a gente tem aqui é essa. O Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, é um candidato novo. Isso é o ponto que eu falo para vocês também, né? Ele não é o Bolsonaro, ele é diferente do Bolsonaro, ele tem uma identidade própria e eu acho mais positiva para ganhar essa eleição do que o próprio Bolsonaro. O Lula, por sua vez, é o mesmo Lula de sempre. Todo mundo já conhece o Lula. E isso gera um cansaço com as pessoas, né? Aqui, ó, a maioria absoluta dos chefes de Estado em países minimamente democráticos tem saldo de popularidade negativo. Ou seja, eles que é normal o Lula estar com uma aprovação abaixo da média, né? O problema é que ganhar a eleição com aprovação abaixo da média é difícil. O quadro é consequência de eleições que são decididas em grande medida por uma batalha de rejeições e disputas muito acirradas. É o caso. Vale para os dois lados. Explica por que o Lula ganhou do Bolsonaro. O Bolsonaro teve uma campanha enorme contra ele para conseguir colar nele o desgaste da pandemia, de outras coisas que não são culpa do Bolsonaro, e tentar dizer que temos que tirar Bolsonaro a qualquer custo, né? Aqui, ó, as pesquisas de opinião desde o início do mandato mostram que em nenhum momento os eleitores de Bolsonaro no segundo turno de 2022 aprovaram de maneira consistente a atual administração. Por que isso? Porque o brasileiro não gosta de corrupção. E o Lula é um corrupto, não tem como. Ele pode achar que ele vai... não, mas o STF disse que absolveu... Não absolveu coisa nenhuma, né? Sem motivo nenhum. Mas mesmo do ponto de vista jurídico, ela extinguiu o processo. Ela não declarou a absolvição do Lula, não. As provas continuam todas lá, né? E isso acaba entrando para o imaginário popular. O Lula já está associado à corrupção. Não tem como evitar esse tipo de coisa, né? Aí ele fala que como que o Lula ganhou fácil as primeiras corridas presidenciais e não sei o que lá, mas a verdade é que está diminuindo essa vantagem, né? E esse é o problema. Aí ele fala aqui, ó, para encarar essa subida, o petista tem 3 obstáculos concretos. Primeiro, reconquistar os eleitores lulistas do segundo turno de 2022. Isso vai ser um problema para ele, eu já falei para vocês, né? O Lula cagou na cabeça das pessoas que esperavam um mandato, uma frente ampla, né? Um mandato neutro. Ele prometeu, ele falou que não, vai ser um governo de reconstrução nacional, vamos fazer uma coisa neutra, é só para tirar o Bolsonaro, vai ser uma frente ampla, não sei o que lá, nada. O Lula só botou petista no governo. Todas as medidas foram medidas de extrema esquerda. Por quê? Porque o Lula queria agradar a base dele, a base que ficou do lado dele, né? A base que ficou do lado dele quando ele estava na cadeia e coisa e tal, ele quis agradar essa base. Então ele traiu exatamente esse eleitor que votou no Lula em 2022 esperando moderação, esperando meio termo, esperando um Lulinha paz e amor, um Lulinha moderado. Não teve nada disso. Foi torrar dinheiro de todo mundo, aumentar imposto loucamente e foda-se para todo mundo, só quero ajudar minha turminha aqui, né? Então, esse é o primeiro desafio que ele coloca. Depois, buscar minimizar a abstenção que prejudica o PT. Olha só, o que eu falo sempre para vocês, o eleitor petista, o eleitor da esquerda, é o eleitor desinteressado. O pessoal da direita, nós aqui que estamos discutindo política aqui, a gente vai votar, vai dar um jeito de votar. A esquerda não, a esquerda chama o pessoal, porque aquele cara que não tá nem aí pra política e coisa e tal, é uma coisa muito mais fundamental para eles do que pra gente esse tipo de coisa, né? Esse pessoal não quer ir votar. Lembra?
Lembra, a eleição no Brasil, embora seja, entre aspas, obrigatória, na prática não é, né? Na prática, a multa é de R$3 para cada turno que você faltar, e a verdade é que a situação de você precisar ter um nada consta com a Justiça Eleitoral é raríssimo. Você precisa, se você passar em Universidade Federal, para se inscrever em Universidade Federal, se você passar em concurso e tiver que tomar posse como servidor público, ou se você quiser tirar passaporte. Então são só essas 3 possibilidades que você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Houve uma época na minha vida que eu não votava não, cara, não vou enganar vocês não. Hoje em dia eu sou mais consciente, hoje em dia eu voto em toda eleição. Eu não votava não. Quando eu precisava fazer alguma coisa, tirar passaporte, eu ia lá, ia na minha zona eleitoral, quanto é que eu tô devendo? Ah, R$10, beleza, emite o boleto aí, você vai lá no Banco do Brasil, paga e pronto, e resolve tudo e tira o nada consta eleitoral. Na prática, para a maior parte da população brasileira, simplesmente não vai votar e não faz nada com isso, porque a pessoa não vai entrar para a universidade, não vai ser funcionário público e não vai viajar para o exterior. Então, para a grande massa da população brasileira, meio que simplesmente pode cagar para a votação e não acontece nada com a pessoa. Então, esse é o segundo desafio do Lula, diminuir a abstenção nessa eleição. E para diminuir, como é que você diminui a abstenção? Você tem que trazer pautas que sejam importantes para essas pessoas, para dar vontade nessa pessoa de votar. Então o Lula está contando que esse negócio da jornada 6x1 e coisa e tal, mas aí que tá. O pessoal que tem emprego já não está na massa mais pobre do Brasil, a verdade é essa. Isso não vai afetar essas pessoas, né? Por último, uma missão quase impossível, tentar convencer uma parte meio que ínfima de eleitores de Bolsonaro de 2022 a mudar de lado. Seria a maneira do Lula conseguir ganhar essa eleição. É difícil, tá? É difícil, mas não é impossível, tá? Porque esse negócio de fidelidade eleitoral não existe. Então dá para conquistar as pessoas. A questão toda é que o Lula tem problemas. Por quê? Porque tudo leva a crer que corrupção vai ser o tema esse ano. Corrupção e segurança pública. São 2 temas que o Lula não se dá bem. O filho dele vai ser convocado na CPMI do INSS, tá cheio de rolo, vai afetar mais ele, né? Mas aí o que chama mais atenção, apesar desses 3 pontos aqui, é o que ele fala aqui no final, é o seguinte, olha só. O que temos convicção é que os números de aprovação ao longo desse primeiro semestre dirão sobre qual a posição do presidente na campanha. Como preditores de popularidade, os índices de confiança de consumidor costumam ser eficientes para antecipar tendências. Vamos ficar atentos. De qualquer maneira, se o presidente chegar em agosto com 55% de aprovação, dificilmente não ganhará a eleição. Porém, se seguir patinando entre os atuais 45 e 47, colocará na arriscada posição de terminar sua última corrida mais próximo da consolação do que da paulista. E se tiver abaixo de 45% a aprovação do Lula, aí, meu amigo, a chance de ganhar é muito pequena, né? Então, repara que o que ele está colocando aqui é que sim, existe a possibilidade do Lula desistir dessa campanha. Por quê? Se a aprovação dele realmente não reagir, não melhorar ao longo dos primeiros meses do ano, a decisão sobre a candidatura acontece só em julho. Então, se a reprovação do Lula continuar alta, o mais provável é que o Lula simplesmente fique fora dessa parada, deixe para lá a candidatura. Isso seria o interesse do Lula. Mas aí você tem o interesse da esquerda. A esquerda não tem outro nome que agregue toda a esquerda. Pode lançar o Haddad, pode lançar o Alckmin, esses nomes, é o que eu falo para vocês, para a esquerda é ruim, por isso que eu acho que a esquerda quer o Lula, é um nome bom que ela tem. Agora, eu temo esse tipo de coisa, eu espero que seja o Lula o candidato, porque para pensar, eu vejo que o Alckmin seria um problema. Se tivermos um Alckmin com apoio da esquerda, a esquerda apoiando o Alckmin naturalmente vai comer um monte de gente do centro, porque ele é de centro. É de centro-esquerda, né? Então, isso é uma coisa que me apavora, essa possibilidade. O Lula desistir e lançar o Alckmin. O Haddad eu não vejo muito problema, não. Ou outro candidato da esquerda eu acho muito pouco provável. O Alckmin eu vejo como preocupação. Fora isso, aquilo que eu falei, a chance do Lula ganhar a popularidade esse ano é muito ruim. Os principais problemas que os brasileiros colocam, segurança pública, responsabilidade fiscal, impostos e carga fiscal. Todo mundo acha que Bolsonaro foi melhor que Lula. E isso, o Flávio Bolsonaro consegue puxar para ele, né? Que são essa área de coisa. Repara, o Flávio Bolsonaro, sendo filho do Bolsonaro, mas diferente do Bolsonaro, ele vai tentar manobrar para pegar a pauta do Bolsonaro, que é uma pauta boa, e evitar o desgaste da imagem do Bolsonaro, que, por mais que eu ache injusto, acabaram colando no Bolsonaro a culpa pela tragédia da pandemia e não sei o que lá e coisa e tal. Isso é uma dificuldade muito grande para o Lula, né? E, por outro lado, no PT, o pessoal fala em rifar o Alckmin, tirar o Alckmin da chapa do Lula. É o que eu falo para vocês. Por isso que o Lula tem pouca chance. O Alckmin daria medo se o Alckmin fosse o candidato da esquerda. Eu acho que não vai ser. Mas vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. Temos que ficar de olho na aprovação do Lula até o meados do ano, até julho, que vai ser o momento em que vai se decidir as candidaturas. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?